Compression set, memória elástica, deformação permanente. O que são essas propriedades? Fica comigo até o final desse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito de compression set, ou memória elástica, ou deformação permanente. Na verdade, são todos sinônimos para a mesma propriedade, tá certo? Então, se você quiser saber um pouco mais a respeito desse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes de entrar nesse conteúdo, eu tenho que te dar um recado muito importante. Nos meus últimos vídeos eu tenho recebido muitos feedbacks interessantes a respeito da didática, da qualidade das apresentações, e eu fico muito feliz de saber que você gosta da forma como eu apresento os meus conteúdos. E para você que quer aprender um pouco mais as dicas, como eu preparo o meu conteúdo, como eu me preparo para entregar esse conteúdo, eu preparei um curso online que se chama Preparando Slides e Conteúdo para Apresentações Memoráveis, em que eu passo todas as dicas, todos os meus segredos para preparar apresentações com uma didática bem interessante, que seja compreensível para a maioria do público. Então, se você quiser aprender esses truques comigo, clica no link que está na descrição desse vídeo, preparando slides e conteúdos para apresentações memoráveis, para você poder, então, aprimorar as suas apresentações, aulas, reuniões, e sempre que você tiver que fazer algum tipo de apresentação ou falar em público, você vai ter esses recursos em mãos, tá certo? E também tem uma série de outros links que você já conhece que vão estar disponíveis aqui na descrição. Vamos lá então falar a respeito de compression set. Vou colocar aqui na tela agora para você a apresentação, que você também vai poder baixar, vai estar disponível em PDF aqui na descrição, tá certo? O que é então compression set, ou deformação permanente, ou memória elástica, né? O nome mais técnico, mais adequado é, de fato, compression set. Porém, no dia a dia, no ambiente industrial, muitas pessoas costumam chamar essa propriedade, na verdade, uma tradução mais correta de deformação permanente à compressão, ou até de memória elástica dos materiais, tá certo? Então, nós vamos falar um pouco a respeito do que é essa propriedade, em que aplicações ela é importante, como é que a gente mede essa propriedade, e aqui tem uns detalhes muito importantes para entender exatamente o que ela significa, e finalmente, o que influencia no material os valores dessa propriedade. Vamos lá então? Começando com a definição. O que é, propriamente dito, compression set ou deformação permanente na compressão? Então, como o próprio nome traduzido diz, o compression set ou a deformação permanente na compressão, ele pode ser entendido como uma deformação permanente de um material submetido à compressão. O que eu quero dizer com isso? É a deformação plástica do material. Então, o desenho está mostrando aqui que à medida que a gente tem uma peça, né, ela tem esse formato circular aqui, à medida que eu comprimo esse material, ele vai se deformar, e à medida que eu removo essa força de compressão, ele vai ter a tendência de retornar à sua posição original. Se o material fosse perfeitamente elástico e só tivesse deformação elástica, é isso que iria acontecer. Mas a gente sabe que os materiais plásticos possuem uma estrutura viscoelástica, né, uma característica viscoelástica, e, portanto, eles apresentam tanto deformação elástica quanto deformação plástica. Isso significa que uma parte dessa deformação, de fato, vai voltar ao normal, vai voltar à forma original, que é a deformação elástica. Mas uma outra parte, que é a deformação plástica, não vai retornar, vai permanecer um tantinho deformado, e a gente chama esse tantinho deformado de deformação permanente, e como a gente está fazendo isso num ensaio de compressão, a gente chama de deformação permanente à compressão, tá certo? Então, essa basicamente é a definição mais simples, mais direta de compression set, ou de deformação permanente à compressão. Como eu falei, na indústria, numa linguagem mais leiga, ela é conhecida como elasticidade ou memória elástica do material. E ela é mais associada
a materiais elastoméricos. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco a respeito das normas que regem esse tipo de propriedade, ou que regem os ensaios para medir essa propriedade, e a gente vai ver que elas estão bem direcionadas para materiais elastoméricos, principalmente os vulcanizados, mas também nos materiais elastoméricos termoplásticos, tá certo? Então, essa é uma característica bem associada com os materiais mais flexíveis, com características mais elastoméricas, tá legal? Então, basicamente, é isso o compression set, essa é a definição. É a deformação do material quando é sujeito a um esforço de compressão, e quando a gente remove esse esforço de compressão, é a diferença entre o formato final dessa peça e o formato original, tá certo? Os fenômenos envolvidos com esse processo são os fenômenos de creep e os fenômenos de relaxamento de tensões. Eu tenho vídeos aqui no canal que falam a respeito desses fenômenos, eu vou deixar no cardzinho aqui em cima para você poder acompanhar e entender direitinho o que acontece. Ou seja, esses fenômenos do creep e do relaxamento de tensões são aqueles fenômenos relacionados ao deslizamento molecular e às deformações plásticas, aquelas deformações permanentes do material que ocorrem com o tempo, com uma aplicação de uma carga ou uma deformação constante. Lá nos vídeos está tudo bem explicadinho e você vai ver que isso vai ter relação direta com a medição do compression set, certo? Mas é importante você ter em mente que os fenômenos associados a essa propriedade são esses dois aí. Muito bem. Vamos continuar agora e vamos falar um pouco então a respeito de onde ela é importante, onde esse tipo de propriedade então é importante, né? Saber que é uma deformação permanente, que é a diferença entre o formato final e o formato original depois de uma deformação por compressão, mas onde isso é útil? Bom, a imagem já dá uma dica, mas, em verdade, qualquer aplicação que esteja sujeita a esforços de compressão e, tipicamente, temperatura, também pode se valer dessa propriedade, e essa propriedade pode ser importante para avaliar o quão adequado é um material para essa aplicação ou não. Então, qualquer aplicação onde você vai ter esforços de compressão e mesmo a temperatura ambiente, mas principalmente se for a alta temperatura, a propriedade de compression set vai ser muito importante para avaliar a adequação. Por quê? Porque ela dá uma boa indicação da capacidade de recuperação elástica do material, como a gente falou. Ela basicamente mede o quão de deformação plástica, ou quanto de deformação elástica um material possui no esforço de compressão. E, por ser um esforço de compressão, existem outras formas de esforços, que lá no vídeo do creep, no vídeo do relaxamento de tensões a gente falou, mas como no caso do compression set a gente está falando de esforços de compressão, as aplicações que mais se beneficiam ou que mais precisam dessa informação do compression set para poder identificar os materiais adequados são as aplicações em vedações. Normalmente as gachetas ou os anéis, que são aplicações também bastante típicas dos materiais elastoméricos, das borrachas vulcanizadas e dos elastômeros termoplásticos. Tá? Então, esse tipo de aplicação que vai estar constantemente, durante o seu uso, submetido a esforços de compressão para exercer a sua função, se beneficiam muito de conhecer as propriedades de compression set dos materiais, exatamente para verificar a adequação desses materiais para estas aplicações. Ok? Muito bem. Então, agora que a gente já conhece o que é e onde a gente usa, vamos entender um pouco como é que a gente mede o compression set. E aqui, falando de como é que a gente mede, vai ser interessante para você entender um pouco mais o que é e numericamente o que significa quando você analisa o valor do compression set de um determinado material. Tá? Então vamos lá, como medir? Tá? Então, normalmente a gente mede, do ponto de vista padronizado, essa propriedade em corpos de prova que se assemelham a esse disco que eu estou colocando aqui. Daqui a pouco eu vou trazer para você as dimensões desse corpo de prova. Mas a norma que rege, ou pelo menos a norma mais comum que rege os ensaios de compression set é uma ASTM, a ASTM D395. Para a gente aqui, que está nas Américas, é a norma mais comum que rege esses ensaios, tá? A ASTM D395. Essa norma, ela define dois tipos de métodos de ensaio
e também a forma de cálculo. E esses dois métodos, eles estão baseados nas duas formas diferentes em que pode acontecer o esforço, ou o que pode acontecer a solicitação de compressão e levar a uma deformação permanente, que estão associados com os fenômenos de creep e de relaxamento que a gente falou lá atrás, que são um método que vai determinar o compression set através de uma força ou uma carga constante, e um outro método que vai se basear na deformação constante. Então, um se baseia numa deformação, numa carga constante, que basicamente é como a gente trata o creep, e o outro na deformação constante, que é basicamente como a gente trata o relaxamento de tensões. Tá? Os corpos de prova, então, que se utilizam nessa norma aqui, basicamente são dois tipos de corpos de prova. Os dois são discos, então ele tem um diâmetro e uma espessura, e os tipos estão aqui. O tipo 1, ele atende tanto o método A quanto o método B. O método A e o método B tem a ver com a carga constante ou a deformação constante, e ele tem um diâmetro de 29 milímetros e uma espessura de 12,5. E o tipo 2, ele só é utilizado no método B, que é o de deformação constante. Ele tem 13 milímetros de diâmetro e 6 milímetros de espessura. Então, esses daqui são os corpos de prova que são utilizados para avaliar o compression set de um determinado material, de acordo com essa norma. Tá? Então vamos dar uma olhada no método A. O método A, ele é baseado na carga constante, ou seja, a gente vai aplicar uma carga nesse corpo de prova, que a gente viu lá as dimensões, utilizando esse dispositivo, ou esse dispositivo sugerido que está nessa norma, tá? E essa mola aqui, ela vai garantir que a carga aplicada nesse corpo de prova seja sempre constante, ainda que esse corpo de prova venha a se deformar durante o teste, que é o que vai acontecer, tá certo? Esse dispositivo, então, o corpo de prova vai ser montado nesse dispositivo, e a norma traz toda uma série de requisitos de como tem que ser essa montagem. Eu não vou entrar nesse detalhe porque está tudo descrito na norma, tá? Mas tem todo um requisito de como fazer essa montagem do corpo de prova no dispositivo. Depois de montado, ele precisa ser condicionado por um determinado período de tempo, e depois vai ser levado num forno, que também tem uma série de requisitos, e vai ser mantido a uma determinada temperatura por um determinado tempo, para depois se fazer a avaliação. Esse tempo e essa temperatura não são especificados em norma. A norma deixa aberto que o tempo e temperatura podem ser definidos em função da aplicação, para que seja adequado em função do tipo de aplicação que vai exigir a peça final, né? Mas ele sugere, a norma sugere, que as temperaturas sejam seguidas conforme essa outra norma, ou esse outro procedimento da STM, que é o D1349, e a tabelinha está aqui, então as temperaturas sugeridas estão aqui. Normalmente você vai ver temperaturas aí de 70, 125, 150, 175 graus para explorar, mas normalmente as temperaturas vão estar nessa lista aqui, tá? Além, óbvio, da temperatura ambiente de 23 graus. Tá? E o tempo também, ele é deixado livre na norma, e ele traz uma sugestão de tempos de ou 22 horas ou 70 horas expostos a esta temperatura. Tá? Mas ele deixa meio que como sugestão e não como especificação na norma. Assim como utilizar o método A e o método B depende muito do tipo de solicitação, do tipo de aplicação, o tempo e a temperatura também vai ser dependente disso, embora existam as sugestões. E o cálculo é feito da seguinte forma: no método A, o cálculo ele leva em conta a diferença de espessura desse corpo de prova do original para o final, então o T0 é o original e o TI é a espessura final. A gente faz uma subtração, divide pela espessura original e multiplica por 100, você vai ter o percentual, o quanto percentualmente a espessura final é diferente da espessura original. Então, você vai ter um compression set expresso em porcentagem, o que significa que se você tem um compression set de 20%, significa que nesse método de ensaio, o corpo de prova se deformou permanentemente depois do ensaio 20%. Ele vai ter uma espessura 20% menor do que a original, certo?
Então, essa medição ela vai ser feita, óbvio, você tem que medir o corpo de prova antes de inserir aqui, vai ter todo um procedimento, e depois que se retira da temperatura, o corpo de prova também vai ficar um tempo sendo condicionado, e depois vai ser feita a medição da espessura final. E, no caso do método A, o compression set é expresso em termos de uma porcentagem em relação à espessura original. Então, 25% significa que, de compression set, significa que depois de passado por um esforço de compressão, esse material ele fica 25% menor como deformação permanente, ou tem uma deformação permanente de 25%, certo? Muito bem. Vamos ver o método B, então. O método B ele já usa um dispositivo um pouquinho diferente, né? O método B ele vai se basear em deformação constante, em deformação que não muda. Então ele vai ter as placas que vão fazer a compressão dos corpos de prova, que estão montados aqui nessa cor mais escura, né? E a gente tem os espaçadores aqui, que vão limitar a deformação imposta a esses corpos de prova. Então, de novo, o método B é baseado na aplicação de deformação constante. Essa deformação vai ser da ordem de 24% no corpo de prova. Então, um corpo de prova com uma espessura de 12,5 milímetros, como a gente viu lá atrás, ele vai ter uma deformação de 3 milímetros aproximadamente. Tá? E vai ser sujeito, então, a essa deformação, vai ser montado, vai ter um condicionamento, depois ele vai para um forno, e, de novo, tempo e temperatura não são especificados, mas vai seguir a mesma recomendação, né, dessa ASTM-D 1349, e depois de passado o tempo sob temperatura, esses corpos de prova também vão passar por um período de condicionamento, e aí vão ser desmontados e realizada a medição. A gente mede antes a espessura, mede depois e faz essa conta. Aqui, note que a conta é um pouco diferente. A gente vai medir a deformação de um corpo de prova, né, desse corpo de prova, quanto que ele se deformou, o T0 menos o TI, mas vai expressar o compression set em relação à deformação total imposta. Então aqui a gente tem o T0, que é a espessura original do corpo de prova, e o TN, que é a espessura do espaçador dessa peça metálica que está aqui. Então, se essa diferença aqui, por exemplo, é 3 milímetros, né? Então a gente tem um corpo de prova de 12,5 e um espaçador de 9,5, e a gente tem uma deformação final que vai ser equivalente a 1 milímetro, né? Então eu vou ter 1 milímetro de deformação permanente, dividido pelos 3 milímetros que foi a deformação imposta ao material, isso vai ser em torno de 33%. A gente vai ter aqui, então, uma deformação de 33%, ou um compression set de 33%. Tá? Por quê? Porque o compression set no método B, ele é uma função, né, ele é um percentual da deformação inicialmente imposta ao material. Certo? Então, a forma de cálculo difere um pouquinho, e por esse motivo, normalmente quando se informam resultados de compression set, é muito importante que se informe todos os dados de espessuras dos corpos de prova que foram utilizados, os tempos que foram mantidos em alta temperatura, qual é a temperatura, a espessura final medida e principalmente o método utilizado. Tá? O método utilizado na análise desses resultados. Um ponto importante é que a norma ela não especifica algumas coisas, ela não especifica se você tem que fazer pelo método A ou pelo método B. Isso vai muito da aplicação. Ela não especifica a carga necessária, se você for fazer o método A, qual que tem que ser a carga, é muito dependente da aplicação. Ela não especifica tempos e temperaturas. Tá? Então, você vê que ela determina muitas coisas. Mas, se a sua aplicação não tem uma especificação que diga expressamente meça pelo método A ou pelo método B, a norma dá como preferência que se faça pelo método B. E normalmente, em fichas técnicas de materiais, o que se vai ver são dados de compression set expressos pelo método B, que é esse último que a gente viu, onde o compression set é expresso em função de uma porcentagem de deformação que é mantida frente a uma deformação original imposta ao corpo de prova. Certo? Então existe essa pequena diferença aí que é importante saber.
Agora, vamos ver o que influencia o comportamento de compression set de um material. O que faz um material ser melhor em compression set do que outro? E o que é um material melhor em compression set? Normalmente, a gente busca, então, valores de compression set menores. Quanto mais baixo o valor do compression set, significa que a tendência do material é retornar mais à sua forma original. Seja pelo método A, seja pelo método B, se a gente tiver uma deformação totalmente elástica, o compression set tende a zero, tá certo? Então, quanto menor o valor do compression set, seja método A, seja método B, melhor a performance de deformação permanente, ou menor a deformação permanente do material, e mais interessante, mais memória elástica possui esse material. Agora, o que influencia um material para que ele tenha, então, um compression set maior ou menor, que ele performe diferente nas aplicações? Vamos dar uma olhada nos fatores que influenciam. Obviamente, a configuração molecular do material e o peso molecular. Então, se a gente pensar, por exemplo, em elastômeros vulcanizados, o fato deles possuírem ligações cruzadas, né, as ligações, os crosslinks, faz com que as moléculas tenham um menor grau de liberdade para se mover uma em relação às outras, e por isso os fenômenos de creep, relaxamento de tensões e a deformação permanente desses materiais vai ser, de uma forma geral, menor do que em materiais termoplásticos. Então isso está ligado com a configuração molecular. E, obviamente, o peso molecular. Materiais de maior peso molecular vão apresentar maior dificuldade nesse movimento relativo entre as moléculas e, portanto, vão ter a tendência de apresentar um compression set mais baixo quando comparados com materiais do mesmo tipo com peso molecular menor. Tá? A própria formulação, quando a gente está falando principalmente de materiais compostos, né, os elastômeros, as borrachas vulcanizadas, por exemplo, são todos materiais compostos e levam cargas, aditivos, e a formulação do material, então, influencia muito o compression set do material. Não só o polímero base, mas também o tipo e a quantidade de cargas que vai ser utilizada nessa formulação, obviamente, vai ter um impacto nessa propriedade de compression set. Então, quantidade e tipo, se a gente vai usar cargas do tipo minerais mais esféricas com uma razão de aspecto menor ou cargas fibrosas, isso pode impactar de forma diferente o comportamento de compression set. Normalmente, as cargas fibrosas têm a tendência de segurar mais as deformações dos materiais. Isso depende muito da orientação dessas fibras também. Obviamente, temperatura e tempo de exposição, por isso que a norma ela deixa meio que aberto, né, as temperaturas e tempo, e por isso que é importante você, para efeito de comparação, que esses dados sejam informados junto com o valor de compression set, para que você possa comparar coisas iguais. Né? Então, um compression set de 20% a 100 graus por 24 horas, ele só pode ser comparado com um outro valor que tenha sido obtido a 100 graus e 24 horas. Tá? Não dá para dizer se for um compression set de 30% a 130 graus e 200 horas, não dá para comparar esses dois tipos de situação. Tá? Então, temperatura e tempo influenciam o comportamento. Obviamente, a dureza do material. Aqui eu coloco a dureza, óbvio que a formulação influencia a dureza, tipo e carga de reforço influencia a dureza. Mas para materiais termoplásticos, muitas vezes, isso está mais dependente de como esse material foi polimerizado, dos ingredientes e, portanto, a dureza também influencia o compression set desse material. De uma forma geral, quanto mais duro, menos compression set. Mas não dá para afirmar isso, vai depender muito do tipo dessas matérias-primas, da natureza química desses materiais também. Então, sempre falando de mesma formulação, durezas diferentes podem trazer comportamentos diferentes, tá? Obviamente, as temperaturas de transição, TG e TM, o meu último vídeo falou a respeito dessas temperaturas. Se quiser, eu vou deixar o card aqui para você assistir, tá? Mas essas temperaturas, como elas têm a ver com mobilidade molecular, obviamente que elas influenciam também o comportamento de compression set. E outros esforços e condições ambientais presentes. Note que quando a gente está analisando o compression set, a gente só está analisando o compression set
e a gente está lá vendo uma propriedade estática. Tá? Inclusive, esse teste ele é muito útil para condições estáticas. Condições dinâmicas, talvez ele não seja tão interessante. Mas, na vida real, as aplicações elas nem sempre vão estar sujeitas a um único tipo de esforço e, portanto, outros tipos de esforços que também estejam presentes no ambiente de utilização das peças podem trazer influências diferentes para o compression set do material, além de outros tipos de condições ambientais, como presença de substâncias químicas, temperaturas que oscilam, enfim, uma série de outros fatores que podem estar presentes. Tá certo? Bom, espero que com isso você tenha tido uma maior clareza a respeito do que é o compression set dos materiais. Eu fico muito curioso para saber a sua história e como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, resolver algum problema, desenrolar algum projeto que você esteja trabalhando e que essa propriedade seja interessante e te ajudou a esclarecer alguma dúvida. Então me manda uma mensagem, um e-mail, deixa um comentário aqui no vídeo dizendo como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Ele fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para que a gente possa criar vídeos e artigos como esse que também te ajudem. E lembra de compartilhar esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que possam se interessar por esse tema. Profissionais da indústria de moldagem, da indústria de matéria-prima, da indústria de projetos, profissionais da academia, alunos, estudantes, professores, pesquisadores, que possam se interessar pelo tema de polímeros. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, grupos técnicos das redes sociais, enfim, na maior quantidade possível de lugares onde essas pessoas possam encontrar o vídeo. Se você achar interessante, quiser ter acesso a conteúdo exclusivo, se torna membro apoiador aqui do canal. Seu nome vai aparecer aqui junto com estes camaradas que aí estão e você vai ter acesso a uma série de benefícios, conteúdo exclusivo, desconto nos meus cursos online, lives exclusivas, enfim, você vai ter uma série de benefícios para quem participar desse programa de membros do YouTube, tá certo? Então, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!